E aí, Marcelo? Fala, Marcelo. O Haridashna Haribo, reverências. O Haridashna não pôde fazer a aula, então eu estou aqui de regra 3. Eu sou assim o regra 3, eu sou reserva. Reserva. Quando um não pode, eu entro. Então é isso, né? Então quem vai dar aula vai ser eu, né? Porque o Haridashna que ia dar aula não pôde, né? Então tá tudo certinho aí, som, imagem, tudo em cima. Diz aí, bom dia, Hare Krishna. Vamos ler hoje o Bhagavatam, canto 3, capítulo 21, as conversas entre Kardama Muni e Swayambhuva Manu. Por enquanto não começou as conversas ainda. Estamos na fase em que Kardama Muni ele começa a fazer muitos sacrifícios. Bom dia, Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna. São assim, você e o Marcelo são assim pontuais, né? São, como é que se diz, aqueles alunos que chegam primeiro na aula, né? Muito bem. Então, aí eu estou falando que o Kardama Muni, ele agora, né, foi dado a ele a instrução para procriar, né? Para gerar progênie. E ele, então, para se preparar para isso, ele foi fazer austeridade por 10 mil anos. Né? Fazer austeridade por 10 mil anos. Então, alguém pode perguntar, se eu quiser casar e ter filhos, tudo bem que 10 mil anos não é possível, mas vou fazer austeridade por quanto tempo? 8 anos? Que, por exemplo, 10 mil anos significa 10% de 100 mil anos. E nessa era aí de Satya Yuga, ainda mais no início, as pessoas viviam 100 mil anos, né? Então, se ele fez austeridade por 10 mil anos, ele fez austeridade por 10% da vida dele, né? Agora, no caso aqui nosso, na Kali Yuga, que as pessoas vivem no máximo 80 anos, às vezes 90 anos, então tem que fazer austeridade por 8 a 9 anos. Poucas pessoas vivem 100 anos, né? Aí seriam 10 anos. E no caso, claro que não é o tipo de austeridade que o Kardama Muni está fazendo. Então, esse aqui vai ser o tema dessa aula, né? Porque naquela época o processo era outro, né? Era esse processo do sistema de Ashtanga, né? Esse sistema óctuplo, né? De meditação, yoga, né? Prabhupada explica, né? Que não é mais, assim, para essa era atual, não é recomendado, não é adequado para a pessoa alcançar a autorrealização máxima, né? Então temos outro tipo de austeridade, né? Fazemos, né? E a gente vê, né, que mesmo no mundo material, as pessoas para se casarem e ter filhos, eles também fazem muita austeridade, né? Tem gente que só tem filho depois de vários anos de casado, trabalhando duro, né? No caso, né, no mundo material, trabalhando duro, né, para conseguir uma estrutura, né? Uma estrutura, um apartamento com um quarto, mais de um quarto, né? Porque não pode, se vai ter filho, não pode ser numa kitnet, né? Tem que pegar um apartamento maior, né? E por aí vai, né? Se preparando para ter o filho. Isso aí é no mundo material, né? E mesmo devotos, né? Assim, antes de terem filhos, também a gente vê que fazem bastante tempo de sankirtana, né? Fazem muita serviço devocional e tudo, muita austeridade, para ter assim um crédito,
ter um mérito para poder, então, ter bons filhos, né? E mesmo na cultura védica, né, tem vários assim, sacrifícios e vários tipos de procedimentos, né? E até adoração a semideuses, né, para a pessoa ter bons filhos, né? Isso na cultura védica, né? Tem várias assim, a pessoa faz tal coisa para ter bons filhos, né? Então isso aí é uma coisa recorrente, não só naquela época, né? Só que naquela época a coisa era diferente, né? As pessoas viviam muito, 100 mil anos, imagina, isso é inconcebível para nós, né, isso, né? Mas para eles 100 mil anos é como 100 anos para nós. Era outra, praticamente, naquela época o ser humano era como se fosse quase uma outra espécie de vida, né? Eram seres, no nosso ponto de vista, sobrenaturais, né? Os sobre-humanos, né? Bom, mas antes de começar a aula em si, né, a leitura, vamos cantar um pouquinho, né? Trouxe aqui o meu cartos, vamos cantar um pouquinho antes de começar a leitura. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vala Givaradhari Gopijana Vala Givaradhari Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vala Givaradhari Gopijana Vala Givaradhari Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Jaya Giri Govardhan, 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Premanandi, Hari 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 Bo. Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam, Mahagrantha Ki Jai. Gaur Premanandi, Hari Hari Bo. Mais uma vez, bom dia. Agora entrou Fernando Araújo da Silva, Hare Krishna, Sundarang Devidasi. Bom dia a todos. Reverências. Apenas uma curiosidade. Hoje o palestrante não seria o Prabhu Haridarshana? Seria, mas eu sou reserva. Né? Eu sou reserva. Aí ele me ligou tarde da noite, dizendo que não ia poder mais dar aula. E aí entrou regra 3, entrou reserva. Está explicado agora. Mais detalhes. Desculpe de te decepcionar, Sundarang. Eu não queria te decepcionar. Infelizmente, não será o Haridarshana, será eu. Se caso vocês tiverem paciência, né, para me escutar, aí eu vou agradecer também, né, pela paciência. Então é isso. Vamos lá então. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 21, o verso número 5 e 6, 2 versos, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor,
são cheios de compaixão pelas almas caídas e, como árvore dos desejos, satisfazem os desejos de todas as entidades vivas, em especial a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Vitnamine Namaste Saraswati Goravani Pacharine Nivisheshana Vati Pacharine Anchakal Pataru Beshak Passinho Vaivachak Pachitana Pavanebeu Vaishnadev Namorama. Muito bem, vamos então. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niseyasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao benefício último de toda a humanidade, benefício último que é desenvolver amor por Deus, né? Prema Pumarta Maham, né? E ele é todo completo, ele é todo bem sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Dibisaha Kalonasa Dishanesha Puranar Kodunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, né, conhecimento, religião, seus seguidores, aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, né, devido à densa escuridão da era de Kali, obteremos então luz com esse Purana. Vamos lá então. Verso número 5, do capítulo 21. Ruchirjo Bhagavan Brahman Dakshova Brahmana Sutaha Jata Sasarjas Bhutani Labdo Abharyam Cha Manavim. Palavra por palavra, Ruchi, Jaha, quem? Bhagavan, adoráveis, Brahman, ó santo sábio, Daksha, Va-e, Brahmana, do Senhor Brahma, Sutaha, o filho, Jataha, de que maneira? Sasarja, geraram, Bhutani, progenie, Labdha, após obterem, Bharyam, como suas esposas, Já e Manavim, as filhas de Swayambhuva Manu. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribo. O santo sábio, ó santo sábio, isso aí é a Vidura dirigindo-se a Maitreya, Rishi. Ó santo sábio, conta-me como os adoráveis Ruchi e Daksha, o filho de Brahma, geraram filhos, após obterem como esposas as duas outras filhas de Swayambhuva Manu. Repetindo, ó santo sábio, conta-me como os adoráveis Ruchi e Daksha, o filho de Brahma, geraram filhos, após obterem como esposas as duas outras filhas de Swayambhuva Manu. Significado: todas as grandes personalidades que aumentaram a população no início da criação chamam-se Prajapatis. Brahma também é conhecido como Prajapati, assim como o foram alguns de seus filhos posteriores. Swayambhuva Manu também é conhecido como Prajapati, assim como é Daksha, outro filho de Brahma. Além de Devahuti, Swayambhuva teve mais duas filhas, Akuti e Prashuti. Os Prajapatis Ruchi, o Prajapati Ruchi casou-se com Akuti, e Daksha desposou
Prashuti. Esses casais e seus filhos produziram imenso número de filhos para povoar todo o universo. A pergunta de Vidura foi: como eles geraram população no começo? Né? Fazendo um retrospecto, né? Aqui estamos agora no Bhagavatam, essa parte do Bhagavatam, estudando sobre a criação, né? Como se deu a criação secundária, na verdade, que foi realizado pelo Senhor Brahma, e ele, nesse momento, está povoando o universo, né? E então, no começo, a gente viu, no capítulos anteriores, que Brahma criava as criaturas a partir do corpo dele, né? Da mente, né? Do cabelo, surgiram serpentes, né? E assim, da sombra, surgiu o Kardama Muni, da sombra, né? de Brahma, né? Ele também criou, antes ele tinha criado asuras, seres demoníacos, rakshasas e yakshas, né? Que depois perseguiram ele, né? Tentando comê-lo e copular com ele também, e também devorá-lo, né? Ele abandonou aquele corpo, aí daquele corpo que ele abandonou surgiram outras criaturas, né? Então foi um processo diferente de procriação, né? Também Narada Muni veio do êxtase dele, e depois ele criou também os Gandharvas, né? Os Siddhas, né? Seres assim celestiais, e em determinado momento ele viu que através desse processo ele não estava tendo suficiente população. O universo é muito grande, né? Na verdade é incomensurável, né? É enorme, né? E esse processo que ele estava utilizando de criação não estava sendo assim suficiente para assim popular o universo de forma assim adequada, né? Aqui temos Lila Das Benvenuti Lila Das. Bom dia, Hare Krishna, reverências. Olha, a aula do Lila Das é terça-feira, dia 22. Fiquem atentos. Terça-feira, 22, aula do Lila Das. Semana que vem, né? Então, e aí então ele resolveu, o Senhor Brahma, quando ele viu que não era assim a contento esse procedimento que ele estava realizando, ele então deu origem ao Swayambhuva Manu e sua esposa, que meu Deus, deu um branco agora, a esposa do Swayambhuva Manu era meu Deus, eu esqueci o nome dela. Bom, deixa eu ver aqui. Satarupa, agora eu lembrei. A esposa dele era Satarupa, né? Então, esse casal que veio do corpo do Senhor Brahma foi o primeiro casal que realizou o primeiro intercurso sexual no universo, né? Então, se alguém perguntar qual foi o primeiro intercurso sexual do universo, né? Parecido com aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Né? Então, se alguém perguntar, né, qual foi o primeiro intercurso sexual do universo? O primeiro intercurso sexual do universo foi entre Manu, que é o pai da espécie humana, lembrando que Manu não é um ser humano. Ele não é um ser humano. Ele é o pai da espécie humana. Ele gerou os primeiros seres humanos, mas ele não é um ser humano. Até porque Manu, são 14 manos numa vida de Brahma, e cada mano desse vive por 306 milhões e 720 mil anos. Então não pode ser um ser humano. Nenhum ser humano vive tanto. No máximo, na Satya Yuga, se vivia 100 mil anos, mas não 306 milhões e 720 mil anos, né? Isso não,
14 manos no dia de Brahma, no dia, né? Assim, na vida inteira de Brahma são, parece 520 manos, algo assim, né? Então, mas a vida dele é muito longa, né? Então, há uma confusão se dizendo que o Shambhuvamanu é um ser humano, não é um ser humano, né? Mas ele é o pai da espécie humana, ele que gerou a espécie humana, né? Opa, ele caiu aqui, pronto, estava caindo aqui. Ele também gerou outros seres, além dos seres humanos. Shambhuvamanu também gerou outros seres, não só os seres humanos. Olha aqui está. Bom, muito bem. Continuando aqui. Então, o que aconteceu? Esse Swayambhuvamanu e Satarupa tiveram intercurso sexual e aí tiveram 5 filhos só. Alguém vai dizer, 5 filhos é pouco. Mas desses 5 filhos, negócio, né? A coisa foi embora, né? Como se diz, né? A partir desses 5 filhos, gerou-se ilimitados progênie, né? Ilimitada progênie. Então, qual foram os 5 filhos? Priyavrata, Maharaj Priyavrata, Maharaj Uttanapada, que foi o pai de Dhruva Maharaj, né? E três filhas, né? Devahuti, Akuti e Prachuti. Todos esses seres, esses 5, eram personalidades excepcionais, né? Não eram pessoas comuns, né? Diz que Devahuti era uma grande yogini, era assim, tinha alcançado a perfeição em todos os 8 perfeições do yoga. Das 8, ela era personalidade especial, assim como o cara da Mamuni, que veio da sombra do Senhor Brahma, né? Então, personalidades especiais, né? Então, Devahuti foi dado em casamento para Kardama Muni. Prachuti casou-se com Daksha, que também foi criado por Senhor Brahma, também é criação do Senhor Brahma. Então, quem casou com Daksha foi Prachuti. E Akuti casou com outro grande personalidade chamado Ruti, né? Um outro grande personalidade também, que também veio do Senhor Brahma, né? Então, recapitulando, Devahuti casou com Kardama, Akuti casou com Ruti e Prachuti casou-se com Daksha, né? Então, um grande Prajapati, Daksha, né? A palavra Daksha quer dizer, ele é perfeito em todas as atividades assim, sacrificatórias. Ele é o perito, Daksha quer dizer perito, né? Então, esse casamento de Kardama Muni e Devahuti é importante porque dele surgiu a encarnação de Krishna, chamada Kapila Deva, que vai depois aparecer nos capítulos seguintes e vai dar várias instruções maravilhosas para sua mãe Devahuti, né? É uma parte muito bela e muito importante do Bhagavatam. E também Prachuti teve uma encarnação de Krishna como filho, que foi o Senhor Jagya. O Senhor Jagya. Interessante a gente assim frisar que Kapila Deva foi o Yuga Avatara para Satya Yuga. Ele introduziu o método de Astanga, né, no sistema óctuplo de Yoga. Através da meditação, por milhares de anos, as pessoas chegavam a alcançar a mais elevada perfeição, né? Entravam em Samadhi completo, né? E em união total com Krishna, né? E Jagya, que é o filho de Prachuti, estabeleceu o processo de autorrealização para Treta Yuga, ou seja, ele viveu até a Treta Yuga, né?
Como eu não sei, né? Porque é a encarnação de Krishna. Então, a encarnação de Krishna não segue as mesmas leis, né, dos seres humanos, né? Bom, então é isso. Então, é o que acontece aqui. Aqui é Vidura, nesse verso que nós lemos, ele está curioso, está perguntando para Maitreya como que as entidades vivas foram geradas a partir de Kardama e Devahuti. Essa que é a pergunta deles, né? Assim como, por exemplo, a Sundarangi, de curiosidade, perguntou por que o palestrante não era o Haridas. Da mesma forma, né? Assim, por curiosidade, o Vidura está perguntando, né? Como foi que eles procriaram, né? Assim, já que o Senhor Brahma estava insatisfeito com a quantidade de seres que ele estava gerando, né? Ele achava que não era suficiente para povoar o universo. Realmente não era, né? Bom, então vamos ler aqui o significado do verso 6 agora, né? A gente leu o verso 5, vamos ler o verso 6. O verso 6, Maitreya começa a responder a pergunta de Vidura de como eles obtiveram filhos, né? A partir das 3 filhas de Swayambhuva Manu. Então Maitreya responde: Maitreya Vacha Praja Srijeti Bhagavam Kardamo Brahmanoditaha Saraswatyam Tapastepe Sahasranam Samadasha. Maitreya Vacha, o grande sábio Maitreya disse: Prajaha, filhos, Srija, gerar, Iti, assim, Bhagavan, o adorável, Kardama, Kardama Muni, Brahmana, pelo Senhor Brahma, Udita, tendo recebido ordem, Saraswatyam, as margens do rio Saraswati, Tapaha, penitência, TP, praticou, Sahasranam, de milhares, Sama, anos, Dasha, 10. Tradução: o grande sábio Maitreya replicou: tendo recebido ordem do Senhor Brahma de gerar filhos nos mundos, o adorável Kardama Muni praticou penitências às margens do rio Saraswati por um período de 10.000 anos. Interessante aqui notar que está falando nos mundos. Então não foi só nesse planeta que ele criou progênie, também ele criou habitantes também em outros planetas, né? Porque aqui está no plural, né? Habitam os mundos, né? Então vamos ler o significado. Srila Prabhupada. Subentende-se nesta passagem que Kardama Muni meditou em yoga por 10.000 anos antes de atingir a perfeição. Semelhantemente, temos informação de que Valmiki Muni também praticou meditação yógica por 60.000 anos antes de alcançar a perfeição. Portanto, a prática da yoga pode ser exitosamente executada por pessoas que tenham uma longuíssima duração de vida. Quer dizer, executada e a pessoa alcançar a perfeição, né? Ela pode ser executada por outros, mas não alcançam essa perfeição máxima, né? Tais como pessoas que vivem 100.000 anos. Dessa maneira, é possível obter a perfeição do yoga. Caso contrário, não há possibilidade de atingir a real perfeição. Quer dizer, a pessoa consegue alguns benefícios, né, praticando yoga, com certeza, tem inclusive benefícios assim, colaterais, né, paz de espírito, tranquilidade, equilíbrio,
né? Sattva guna, saúde, assim, só prolonga a duração da vida, era sayana, né? Ela, né, consegue assim, o controle da mente e tal, mas não consegue a perfeição máxima, né, que é o samadhi, né, completo, né? Aí Prabhupada diz assim, caso contrário, não há possibilidade de atingir a real perfeição. Seguir as regulações, controlar os sentidos e praticar as diferentes posturas sentadas não passam de meras práticas preliminares. Preliminares. É o que se faz por aí, as posturas e pranayama, meditações e tudo, são meras práticas preliminares. Não sabemos como as pessoas podem se deixar cativar pelo falso sistema de yoga, no qual se afirma que simplesmente meditando por 15 minutos, numa aula de yoga, por exemplo, 15 minutos por dia, às vezes nem é por dia, né? Uma vez por semana, 2 por semana, pode-se alcançar a perfeição e tornar-se uno com Deus. Porque esse é o propósito do yoga, yud, né? A palavra yoga vem do prefixo yud, significa juntar-se, unir-se. Então yoga quer dizer uma união, né? União com o Supremo, né? Harmonia consigo mesmo, com o universo, com a natureza, união com Deus, né? Esta era Kali Yuga é a era das trapaças e desavenças. Na verdade, não há possibilidade de alcançar a perfeição do yoga através de tais propostas mesquinhas. Quer dizer, você medita 15 minutos por dia, você vai alcançar, faz umas posturas sentadas, alguns procedimentos, pronto, você vai alcançar o samadhi. Né? Isso é uma proposta mesquinha. Claro, você tem que pagar um dinheirinho para o mestre, né, que está te dando essa proposta. Né? Por isso que é mesquinha. Né? Continuando aqui, a literatura védica, por questão de ênfase, claramente afirma 3 vezes que nesta era de Kali, Kalo Nasteva, 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 não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa além de Harinama, cantar o santo nome do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sendo que esse é um método de autorrealização para essa era. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitan Jena Tasmai Shigurave Namaha. Se Chaitanya Manobstan Staptan Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nascem, né? Mais escura ignorância. E o mestre espiritual abre nossos olhos com a chote do conhecimento. Portanto, ofereçamos nossas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srilarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, nos dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siuta Kamalam Sigurum Vaishnavans Cha Sirupa Sagarjatan Sargana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sargana Lalita Sivisakam Vitancha. Então esse mantra ele presta reverências primeiro ao guru, primeiro ao guru iniciador, depois aos gurus instrutores, depois a todos os demais Vaishnavas e depois a Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Gopala Bhatta, Raghunatha Das, né, e Jiva Goswami, os 6 Goswamis, e depois a Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Nityananda, Advaita Gadadhara e Srivasa, e depois a Lalita, Visakha, Radha e Krishna.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadeta Gadadara Sivasili Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos, chegou também Beto Varela, também chegou, e Otávio Daniel Neves, né? Vamos ver aqui de novo então esses dois versos que nós lemos hoje, os versos 5 e 6 do capítulo 21 do canto 3 do Śrīmad Bhagavatam, né? Conversa entre Manu e Kardama. Por enquanto ainda não chegou na conversa entre Manu e Kardama. Agora está tendo as perguntas de Vidura para Maitreya, né? Mais adiante no capítulo vai começar então essa conversa entre Manu e Kardama. Então vamos ver o 5, diz assim: Ruchi Jo Bhagavan Brahman Dakshova Brahmana Sutaha Jata Sasarja Bhutani Labdabharyam Chamanavim. O santo sábio, não, desculpe. Ó santo sábio, conta-me como os adoráveis Ruchi e Daksha, o filho de Brahma, geraram filhos após obterem como esposas as duas outras filhas de Swayambhuva Manu. Do verso 6, Maitreya Vacha Rajasrijeti Bhagavam Kardamo Varmano Ditaha Saraswatyam Tapastepe Sarasranam Samadasha. O grande sábio Maitreya replicou: tendo recebido ordem do Senhor Brahma de gerar filhos nos mundos, o adorável Kardama Muni praticou penitências às margens do rio Saraswati por um período de 10.000 anos. Né? Os versos anteriores, vou ler rapidinho, porque para vocês entrarem no contexto. O verso 1 diz: Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. O adorável sábio suplico-te que me relates acerca desta raça, cuja progênie multiplicou-se através do intercurso sexual. Quer dizer, então, Prabhupada explica aí que não é que Vidura estava interessado sobre essas pessoas que estavam fazendo intercurso sexual. Ele estava interessado nessa progênie especial de Swayambhuva Manu, porque daí surgiram encarnações de Krishna e reis santos, reis piedosos, que deram assim, exemplares, né, que deram exemplo para a humanidade, né? Aí no verso seguinte, os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Utanapada, governaram o mundo constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Então é interessante aqui saber que há 5.000 anos, nessa época do Bharata, já se sabia que o mundo tinha 7 continentes, né? Não é que Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, depois ninguém sabia, e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e que nessa época aí, né, 500 anos, eles não sabiam que havia o Brasil nem a América, mas há 5.000 anos sabiam, né? Inclusive esses continentes foram governados por esses dois reis, né? Utanapada e Priyavrata, né? E aí o verso 3 diz: ó Brahmana santo, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida como nome de Devahuti, era esposa do sábio Kardama, o senhor das criaturas. Olha só, ele procriou tanto que ganhou o título de senhor das criaturas, né? E depois no verso 4, que foi ontem falado pelo nosso querido Padre Sérgio Sanatana Dharma, foi assim: quantos filhos teve aquele grande yogi com a princesa, que era dotada das 8 perfeições dos princípios da yoga? Olha só, né? Devahuti também não era uma pessoa comum, não, né? Era dotada das 8 perfeições do yoga, né? Ó, por favor, conta-me essa narração, pois estou ansioso por ouvi-la, né? Aí tem o verso de hoje, que eu já li, e dando um spoiler para amanhã, do verso 7, a aula vai ser amanhã
de Mahaprabhu Kripa Das, né? Diz assim: durante este período de penitência, o sábio Kardama, mediante adoração, através do serviço devocional, não foi simplesmente yoga impersonalista, né? Ele era um devoto. Então, através desse tipo de austeridade, de yoga, mas mediante adoração em serviço devocional em transe, ele satisfez a personalidade de Deus, que é o pronto outorgador de todas as bênçãos para aqueles que recorrem à sua proteção, né? Então nós estávamos explicando logo no início, quando a maioria de vocês não tinha ainda entrado aqui na live, que primeiro uma coisa interessante: Kardama Muni resolveu ter filhos pela ordem do Senhor Brahma, né? Não é assim, não é que foi uma coisa caprichosa, agora eu quero ter filhos. Não. Inclusive, Prabhupada menciona que naquela época, se a pessoa era incumbida de procriar, ela casava. Se não, ela não casava, ficava ali meditando, fazendo austeridade. Ou seja, então subentende-se daí que o propósito do casamento é ter filhos, né? Prabhupada também dizia isso, né? Se a pessoa não tiver, se um casal não tiver filhos, então para que casa? Para que casar se não quer ter filhos? Tudo bem, para ter uma companheira, para ter uma parceira. Hoje em dia isso acontece muito, porque as pessoas precisam de uma companhia, de alguém assim, que lhe dê um apoio, tudo bem, a gente compreende. Mas, a princípio, o casamento, a meta do casamento é gerar filhos. E assim, no caso dos Vaishnavas, né, aumentar o número de Vaishnavas no mundo, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles têm esse tipo de mentalidade, né, de aumentar o número de muçulmanos. Então eles têm muitos filhos, né? No Alcorão se diz que os muçulmanos têm muitos e muitos filhos, né? Porque que devem ter, né? O Alcorão dá ordem para que os muçulmanos tenham muitos filhos. Inclusive isso alterou as leis na Índia, né? Eu fiquei sabendo que na Índia, agora eu não sei como é que está, mas é uma democracia. Então tem deputados muçulmanos, deputados hindus, né? E no Senado e tudo, né? E aí então, na época que eu perguntei para o indiano, isso foi há uns anos atrás, ele dizia assim, que tem duas leis. Tem uma lei para os muçulmanos e uma lei para os hindus. Os hindus só podem ter 2 filhos, no máximo. Caso ele tenha mais que isso, o governo começa cobra dele assim um imposto super alto por cada filho a mais que ele tenha, para poder controle de população, né? Já o muçulmano não, o muçulmano pode ter quantos filhos quiserem, porque no Alcorão tem essa ordem, né, de que os muçulmanos devem se reproduzir o máximo. E aí, por causa disso, antes tinha menos de 10% de muçulmanos na Índia, agora tem muito mais, porque eles se multiplicaram, né? Então, aquele negócio, crescer e multiplicar, né? Essa ordem também que está na Bíblia, né? Então, no caso, quando ele recebeu essa ordem, o que Kardama Muni fez? Foi meditar, foi fazer austeridade. Então alguém também pode perguntar, mas vem cá, para ter filho tem que fazer austeridade? Tem sim, claro que tem. Mesmo para o materialista, né? E uma pessoa quando se casa, como eu expliquei no início da aula, mesmo que seja um materialista, ele tem que trabalhar duro para poder planejar ter filhos. A não ser que a pessoa pratique sexo ilícito. E aí tem progênie não desejada, e não está preparado ainda para criar aqueles filhos, nem materialmente falando, nem psicologicamente falando, nem espiritualmente falando. Acaba que os pais dele, os avós é que criam os filhos, né? Ou então uma babá, né? Coloca lá numa creche, depois, quando é pequenininho, uma babá, e vai a marido, a esposa trabalhar,
só vê os filhos de noite antes de dormir, né, e de manhã cedo, talvez não veja que estão dormindo os filhos, né? Então acaba que a criança é criada por uma pessoa que não é nem da família, que tem outra mentalidade, tem outro nível cultural, né? Outro nível social, outro nível assim espiritual e por aí vai, né? E a criança nasce assim revoltada, nasce cheia de maus hábitos, né? Igual uma vez que quando tinha um escritório comercial, a gente vendia produtos esotéricos, incenso, etc. Eu tinha um funcionário, né? Magrinho, tadinho, assim, bem raquítico, assim, magrinho. E aí, na hora do almoço, ele tinha um problema, ele só comia comida do McDonald's. Eu falei, mas por quê? Porque a minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar e deixava um dinheiro com a babá para comprar coisa do McDonald's. Então eu acostumei só comendo comida do McDonald's, batata frita, hambúrguer, só comida junk food, né? E ele só comia coisas que tinham no McDonald's. Você vê assim né, que tipo de criação, né? Então, uma pessoa séria, né? Muitas vezes a gente vê que ela, às vezes, até se casa, mas não tem filho imediatamente, né? Tem que fazer um controle da natalidade e só vai ter filho quando se sente preparado, né, para receber aquela nova alma, né? Mas e o devoto, muito mais, né? A gente vê que muitos devotos, né, antes de se casar, ficam vários anos com o brahmachari, né? Eu mesmo fiquei, né, 6 anos brahmachari, e depois de casado também a gente não morava junto, né? Naquela época, né, na ISKCON, os graças, muitos não moravam juntos. Fiquei muito tempo morando no templo, né? E assim, a minha ex-esposa também. E depois, né, fiquei muito tempo morando nos templos, fazendo sankirtana, indo às ruas, tanto eu como a minha esposa. Eu me lembro que no meu segundo filho, a minha esposa fez sankirtana até o dia que ela começou a ter contrações, né, trabalho de parto. Até esse dia ela estava fazendo sankirtana ainda, né? Então era assim, a gente fazia bastante austeridade até ter filhos, né? E muitos outros devotos antigos, né? Eu perguntei, né? Chaitanya Gosai, foi muitos anos o brahmachari, acho que foi 10 anos o brahmachari, e depois teve filhas maravilhosas, né? Assim a gente vê que o fruto os filhos desses devotos que fizeram muita austeridade antes de se casar, ficaram brahmacharis, iam todo dia às ruas e faziam muita austeridade, passavam o dia inteiro na rua distribuindo livro, e assim eram brahmacharis bem ferrenhos. Depois que eles se casaram, são filhos maravilhosos, né? Por exemplo, para Boadwaya, meu irmão espiritual, olha que filha maravilhosa que ele tem, a Vaishnava, né? E também o filho dele que mora lá em Pina, uma pessoa assim incrível, né? Super erudito, né? E agora mesmo tem o filho do Amor Gadrissa, que me convidou para participar de um grupo de japa, né? Assim, também. Então, filho de devotos que fizeram muita austeridade. Então, são pessoas especiais, né? Isso para não falar dos meus filhos, porque eu sou suspeito, né? Para falar dos meus filhos, né? Nem vou falar porque eu sou suspeito, né? Mas, com certeza, são pessoas especiais também. Então, porque isso a pessoa, para poder ter bons filhos, né, ela tem que ter mérito para isso, né? E esse mérito é obtido através de austeridade. Aliás, qualquer tipo de mérito que a pessoa tenha, ou de habilidade, vem de austeridade de vida passada, né? Em qualquer ramo de atividade, né? Aquelas pessoas que já 5 anos já tocam piano, já tocam concerto, né? Claro que eles, em vidas passadas, já faziam isso, né? Já vem de vidas passadas, aquelas crianças prodígio, né? Que fazem uma conta assim de matemática enorme, né? Aqueles gênios, né? Assim, de cabeça, né? Uma conta assim, raiz quadrada de não sei quanto, multiplicado não sei quanto, faz em poucos minutos, faz de cabeça essa conta,
né? Isso vem de vidas passadas. Assim, um gênio do esporte, né? Também um Pelé, assim, um desses desportistas super habilidosos, também é de vidas passadas, é austeridade de vidas passadas e mesmo dessa vida, né? Assim, muita assim, prática, muita prática. Então, nada nesse mundo vem de graça. Quando a pessoa tem um dom, é porque ele vem de vidas passadas. E nessa vida, a austeridade que ele está fazendo já vai dar para ele créditos para a próxima vida, né? Ou mesmo para essa vida, né? Então, em qualquer ramo de atividade, a pessoa consegue essas habilidades, esses méritos através de austeridade, né? Então as pessoas às vezes ficam revoltadas, não, por que essa pessoa é rica e eu não sou? Por que essa pessoa tem conhecimento e eu não tenho? É porque ninguém é igual, né? O comunismo, ele advoga que as pessoas são todas iguais, não são iguais, né? Duas pessoas no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, uma é bem sucedida e a outra não, né? Então tudo vem do karma de vidas passadas, né? Então esse sábio, sabendo que ele ia ter que procriar muitas criaturas, não só seres humanos, mas, como diz aqui, senhor das criaturas, ele ficou 10 mil anos fazendo austeridade. Agora, temos que, claro, essa tipo de austeridade que ele fez é para aquela era. Não é que agora a pessoa vai querer ter filho e vai fazer yoga meditativa, astanga, né? Imitando Kardama Muni. Porque Prabhupada disse que a pessoa, para alcançar a perfeição nessa atividade, né, ela tem que viver muitos e muitos milhares de anos, como naquela época, né? Então, eu vou ler aqui umas citações de Srila Prabhupada a respeito disso, né? Ele cita aqui no Ensinamento Só Chaitanya, que eu estou estudando aqui de manhã cedo, todos os dias, com uma devota, né? Então aqui, no canto 12, capítulo 3, verso 52, se declara o seguinte, canto 12, né? Se declara o seguinte, no Bhagavatam: Krite Jayato Vishnu Tretayam Jajato Makair Dwapare Paricharyayam Kalotadhari Kirtana. A autorrealização alcançada no milênio Satya, através da meditação, no milênio Treta, através da execução de diferentes sacrifícios, jagyas, e no milênio Dwapara, através da adoração ao Senhor Krishna, através de puja, né? Através de archana, adoração à deidade, né? Pode ser alcançada na era de Kali, através do mero cantar dos santos nomes Hare Krishna. Então está no Srimad Bhagavatam, né? Está aqui, ó. Kalotadhari Kirtanat. Né? Kalotadhari Kirtanat. Aí depois, no Vishnu Purana 6.2.17, também confirma isso como se segue. Diz assim, Dhyayam Krite Jajan Jagyaish Tretayam Dwapare Yadapnoti Tadapnoti Kalo Sankritya Keshavam. Nesta era é inútil, não é que é inútil, não é suficiente, né, a prática de meditação, é porque a tradução para mim não está boa, porque depois eu vou explicar por quê. Então, nesta era não é suficiente a prática de meditação, de sacrifício e de adoração no templo. Mediante o simples cantar do santo nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pode-se alcançar a autorrealização perfeita. Então, quer dizer, a tradução está mal feita, porque para alcançar a autorrealização perfeita, não é suficiente a adoração no templo, não é suficiente a meditação e não é suficiente fazer jagyas, né? Para a pessoa alcançar essa perfeição, que é Krishna Prema, amor puro
Krishna, que é Prema Pumartha Mahan, que é o quinto Purushartha, né? Alcançar amor por Krishna, só é possível através desse cantar do Mahamantra Hare Krishna nessa era, né? E também o guru de Krishna, Garga Muni, quando Krishna apareceu, ele também previu o advento do Sr. Chaitanya como Yuga Avatara, né? E ele também, num verso que está no Bhagavatam, esse Garga Muni, ele explica para o pai Nanda Maharaj, o pai de Krishna, ele fala sobre as outras encarnações de Krishna em outras eras. Isso está no Srimad Bhagavatam, acho que é o canto 10, e o capítulo 3, se eu não me engano, o verso 8. Deixa eu ver aqui, no Veda Base. Outros Veda Base a gente acha rápido as coisas, né? Então no Veda Base, vamos ver, canto 10, capítulo 3, canto 10, capítulo 3, verso 8, quando Krishna nasceu, né? O guru da família, Garga Muni, ele falou o seguinte, peraí, isso aqui eu acho que não só um instantinho que eu vou achar aqui. Ele fala um verso importante, né, dizendo que Krishna veio na cor branca, quando na Satya Yuga, depois na cor introduziu o processo de meditação yoga. Essa cor branca é de Kapila. Ele veio na Treta como Jagya, que é a cor vermelha. Garga Muni não fala o nome, ele fala só, veio com a cor vermelha, que na verdade é Jagya. Introduziu grandes sacrifícios, né, opulentos, como processo de autorrealização. E do Apariyuga, na cor escura, que é o próprio Krishna, que Vrajanabha, que é o neto de Krishna, introduziu o processo de adoração, que até hoje existe em Vrindavana, estabelecendo vários templos e várias deidades, né, em Vrindavana. E depois, na Kali Yuga, a cor amarela, né, que é de Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que introduziu o Sankirtana Jagya, né, o Sankirtana Jagya. Então, o capítulo não é 13, o capítulo é 88. Eu pensei que era capítulo 3, mas é 88. O verso é que é 3. Está aqui, vou pegar aqui agora. Capítulo 88, verso 3. Está aqui. Não é isso não. Não, tudo bem, não achei aqui, mas é isso que eu falei, né? Então, Garga Muni, ele previu que Chaitanya ia aparecer, só que ele não falou o nome de Chaitanya, ele falou que é cor amarela ou dourada, né, que é a cor de Krishna. Agora, esse procedimento do Yoga Misha, né, do sistema Ashtanga Yoga, ele foi dado agora na Kali Yuga por Patanjali, né, e foi explicado no verso anterior, né, inclusive a gente ensina isso no nosso curso de Yoga e Ayurveda, né. Então, assim, não é que é inútil, né, inútil não é, né, mas assim, a pessoa não chega para a autorrealização espiritual máxima, né, através desse método, né. Aqui no verso anterior a esse, o verso 4, que foi lido ontem, Prabhupada explica, né, esse processo
chamado Ashtanga Yoga. Não é aquela Ashtanga Vinyasa que se pratica hoje em dia com um monte de postura, não. Ashtanga quer dizer 8 passos, Asta Anga, né? 8 Asta Anga, 8 passos, né? Que é Yama, princípios éticos e morais, Niyama, princípios disciplinários, Asana, posturas, Pranayama, procedimentos respiratórios para equilibrar o prana e absorver o prana, concentrar o prana, Pratyahara, abstração dos sentidos, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, e Samadhi, absorção total, né? Então aqui Prabhupada fala de uma maneira diferente. Ele diz assim: as outras divisões da prática do yoga são descritas como 1. Controle dos sentidos, 2. Estrita observância das regras e regulações, 3. Prática de diferentes posturas sentadas. Vê que Prabhupada nem menciona outras posturas, fala apenas posturas sentadas, porque são as posturas meditativas, né? Está se referindo à meditação aqui. Mas dá para meditar também em outras posturas, como por exemplo, Hiranyakashipu conseguiu muito poder na postura Talasana, na ponta dos pés, em pé, né, com os braços para cima. Ele conseguiu muito poder nessa postura, né? 4. Controle da respiração, que é pranayama. 5. Afastamento dos sentidos, dos objetos dos sentidos, que é pratyahara, introspecção, em outras palavras, né? 6. Concentração mental, dharana. 7. Meditação, dhyana. E 8. Autorrealização. Ele coloca samadhi, então, como autorrealização. E ele coloca yama e niyama como regras e regulações e controle dos sentidos. Não está errado. Não está errado, né? Porque através de yama e niyama você realmente controla os sentidos, né? E você também segue certas regras, né? Então, por exemplo, nós temos aqui esses 2 yamas e niyamas, né? Por exemplo, deixa eu botar aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Isso aqui é do meu curso, né? Então, yama e niyama é dado como princípios éticos e disciplinares, né? O genuíno método do yoga, somente após as devidas considerações de ordem ética, moral, disciplinar e psicológica, ou seja, yamas e niyamas, é que alguém pode sentar-se, pensar em se sentar para praticar asanas, né? Quer dizer, ninguém pratica asana antes de observar essas considerações de ordem ética, moral, disciplinar e psicológica, né? A palavra yama é uma palavra que significa literalmente morte, fazendo referência à destruição de todas as barreiras que dificultam o nosso progresso espiritual, mas também significa regulação e controle. Yama, né? Como tem pranayama, o controle da respiração, né? Como tem Yamaraj, que é o semideus da morte, que também dá o destino às pessoas, né? Controla esse karma, né? Senhor do karma, né? O do dharma também, né? Também ele chama de Dharmaraj, né? Que é aquele que controla a questão do dharma. E niyama significa o oposto, ou seja, vida, ou aquilo que é positivo, é favorável à evolução espiritual, individual e pessoal do yoga. Então, yama é o que não se deve fazer e niyama, o que se deve fazer, né? Então, esses yamas são códigos de ética, morais e de ética, assim que o yogi deve praticar quando em contato com a sociedade, né? Então, por exemplo, coisa que ele não deve fazer nem com suas ações físicas, nem com suas palavras, nem com suas atitudes mentais, né? Seriam yama, não violência, ahimsa, né? Veracidade, ou seja, não mentir, né? Não roubar, não promiscuidade sexual, perversão sexual, e não possessividade, ou seja, avareza,
né? Não ter avareza. Então, com o Srila Prabhupada, ele colocou isso como regras e regulações. Por quê? Né? Por exemplo, ele nos deu 4 princípios: não comer carne, nem peixe, nem ovos, não intoxicar-se, não sexo ilícito e não jogos de azar. Então, por exemplo, não comer carne, nem peixe, nem ovo, tem a ver com yama, não violência, ahimsa. Ou seja, você faz um procedimento contra a matança desnecessária de animais. O não comer carne, nem peixe, nem ovo pode ser até um protesto contra essa matança desnecessária e indevida de animais, né? Não mentir, veracidade, tem a ver com jogos de azar, porque nos jogos de azar sempre tem trapaça, sempre tem mentira, né? Roubo é honestidade, também tem a ver com não jogo de azar, né? Que geralmente pessoas desonestas se ocupam nisso, né? Agora mesmo estou vendo no noticiário que um jogador famoso do Flamengo vai estar sendo indiciado pela Polícia Federal porque estava manipulando o resultado de jogos e forçando receber cartões amarelos e ser expulso para poder manipular resultado de jogos, né? E ganhando dinheiro com isso. Então, sempre que tem jogos de azar, tem essas desonestidades. E aí a indulgência e perversão sexual, ou promiscuidade sexual, tem a ver com não sexo ilícito, né? Não promiscuidade, não sexo ilícito, quer dizer, sexo fora do casamento, né? Ou mesmo sexo no casamento, mas realizado de forma promíscua ou pervertida, né? Ou então muito assim, intensa, né? Depois a não possessividade, a não avareza, né? Tem a ver com o desapego, né? Com a generosidade, né? E tudo bem que isso não seja um dos 4 princípios, mas nós praticamos isso pregando, né? Assim, nos apegando ao mundo material, né? Cantando Hare Krishna, que é também uma regra e regulação. Você vai desenvolvendo o desapego do mundo, né? Através da prática da consciência de Krishna, né? E o contrário disso tudo é ser pacífico, ser veraz, ser honesto, ser casto e ser desapegado. E os niyamas são pureza, satisfação, austeridade, autoestudo, estudo das escrituras, autoentrega, entrega a Deus. Ishvara Pranidhana, quer dizer, já seriam os niyamas, princípios disciplinares, que o brahmachari, um devoto, um vihasta, quem quer que seja, segue uma disciplina pessoal. O anterior yama é externo, é ético, é moral, é com a sociedade, não roubar, não matar, não violência, ser honesto, tudo isso é dele em relação com o meio social. E já aqui é autodisciplina, né? Então a pureza, Prabhupada dizia que a pureza é a força, né? Quando os devotos não praticam sexo ilícito, quando eles cultivam a consciência de Krishna, adoram a deidade, né? Desenvolve pureza, né? E pureza é a força. Então já cumpriu o primeiro niyama, né? Satisfação, santosha, a pessoa está satisfeito com o que quer que ela consiga, satisfeito consigo mesmo, né? De bem com a vida, como se diz, né? Então o devoto, quando se canta Hare Krishna, quando segue a consciência de Krishna, ele fica satisfeito consigo mesmo, né? Ele satisfaz-se com um bom prato de praçada, né? Com a associação dos devotos, não está sempre reclamando. Quando o devoto está sempre reclamando, sempre se lamentando, temos que ver que ele não está em consciência de Krishna, que ele não está obtendo o prazer, e aí ele cai, se afasta, né? O prazer espiritual, né? Ele não está sentindo um gosto superior, então a pessoa se lamenta e reclama da vida. A gente vê quantas pessoas ficam reclamando da vida o tempo todo, né? Aí depois a austeridade, o Prabhupada dizia que a austeridade é não intoxicação. Quando a pessoa se intoxica, é porque ela não consegue sobreviver o dia a dia, né? Com a cabeça fresca, né? Então ela, para poder aliviar a pressão
do dia a dia, porque ela não canta japa, ela não tem vida espiritual, então o recurso é se intoxicar, ficar doidão, aí ela esquece. Daqui a pouco o efeito da droga passa, ela de novo volta mais baixo astral ainda do que estava antes, né? E aí o autoestudo, estudo das escrituras, né, seria o que estamos fazendo aqui, né? Ler o Bhagavad Gita, ler o Bhagavatam, né? Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloki Bhakti Bhavati Nastiki, regularmente estudar e ouvir as aulas do Bhagavata, do Bhagavad Gita, e por prestar serviço ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente aniquilado, né? E o serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Então, esse estudo nós fazemos diariamente. Ler o Srimad Bhagavatam é um dos 5 principais itens elencados pelo Sr. Chaitanya de Bhakti Yoga, né? Cantar Hare Krishna, associar com devotos, ler o Bhagavatam, viver no lugar sagrado e adorar a deidade, né? E depois a auto-entrega, entrega a Deus, né? Que é Ishvara Pranidhana, que é o mesmo que Atmanivedana, que nós falamos dos 9 processos, né? Ouvir, cantar, lembrar, adorar os pés de lótus, que é adorar o mestre espiritual, né? Servir o mestre espiritual, e adorar a deidade, Archana, né? Que é um dos processos. Aí tem Dasya, servir a Krishna, assim, adotando o serviço do Guru, né? Assumindo o serviço do Guru, no Dasya. E depois Sakya, fazer amizade com Krishna, no final Atmanivedana, render-se, né? Dedicar-se totalmente à consciência de Krishna, né? Então a gente pode ver por aí que não é que adorar a deidade é inútil, não é que fazer essa cerimônia de Yagya, né, tipo Agnihotra, como a iniciação, não é que é inútil. Nós praticamos também, mas para essa era Harinama, 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 Eva Kevalam, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gati Ranyata. Não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa, 3 vezes, senão cantar dos santos nomes, cantar dos santos nomes, cantar dos santos nomes, para Gati Ranyata, alcançar a perfeição máxima. Krishna Varna do Krishna, Sangopangasta Parashadan, Jagyair Sankirtana Prayayi, Jajanti Ri Sumedasa. Está no Srimad Bhagavatam, canto 11, quando houve um diálogo, né, dos Nava Yogendras. Os Nava Yogendras eram 9 yogis muito avançados. Isso foi muito antes do Bhagavatam ter sido compilado, né? Havia um rei santo chamado Maharaj Mini. E esse rei santo estava muito preocupado com as pessoas em diferentes eras. Estava perguntando para esse Maharaj Karabhajana Rishi, que era um dos Navyogendras, quais seriam os processos recomendados de autorrealização para diferentes eras. Então ele falou sobre Satyuga, esse processo de meditação, né? Ele falou sobre Tetra Yuga, sacrifícios, ele falou sobre Dwapara Yuga, adoração à deidade, mas aí ele falou assim, né? Krishna Varna Trisha Krishna, que na Kali Yuga Krishna não virá na sua forma escura, mas virá numa forma clara, dourada, né? E não virá com suas armas, não matará demônios, né? Com massa e disco matando demônios, não. Suas armas serão seus associados, Sangopangastra, suas armas, astras serão Sanga, né? Já Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Sivasigora, Bhaktavrinda. Bhaktavrinda quer dizer todos os outros Bhaktas, né? Chaitanya, Nityananda, Advaita Gadadhara, Srivasa, encarnação de Narada Muni, e Bhaktavrinda, todos os demais devotos, né? Então, Sangopangastra, Krishna Varna Tushakrinan, Sangopangastra, Krishna Varna Tushakrinan, Sangopangasta, Krishna Varna Tushakrinan, Sangopangasta, Jagyair Sankirtana Prayayi Jajanti Sumedasa.
Então, pessoas dotadas com inteligência vão adorar ao Senhor, que virá na forma na Kali Yuga, que virá na forma dourada através da execução de Sankirtana de águia. E o Bhagavatam termina o último verso do Bhagavatam, do último capítulo, né? O último verso do Bhagavatam, falado por Shukadeva Goswami para Maharaj Parishit, né? No canto 12 do Bhagavatam, quer dizer, seria no caso assim a conclusão das conclusões, né? Eu vou botar aqui no Vedabase o último verso do Srimad Bhagavatam, canto 12. Peraí, não está em português, só tem em inglês. Não foi, aqui no Veda Base tem o livro em português, mas não no Veda Base. O canto 12 do Srimad Bhagavatam, o último canto, o título é A Era da Deterioração. A Era da Deterioração nós sabemos que é a era atual, né? Então, o último verso é no capítulo 13, é o último capítulo do último verso do último capítulo do Bhagavatam, capítulo 13. E o título desse capítulo é As Glórias do Srimad Bhagavatam. E o último verso, que é o verso 23, fala o seguinte: Namah Sankirtanam Yasya. Já começou bem, né? Namah Sankirtanam Yasya. Sarva Papa Pranasanam. Pranamo Durgas Shamanas. Tannamami Harim Param. Tradução: eu ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo Hari, cujo cantar congregacional do seu santo nome destrói todas as reações pecaminosas. Olha só. E por oferecer reverências a ele, alivia todo o sofrimento material. Muito importante, né? De cantar os santos nomes, todas as reações pecaminosas serão destruídas. E por oferecer reverências a ele, recebemos o alívio, né? Como diz assim, Bhakti Yoga é o começo de todas as perspectivas auspiciosas e o alívio de todas as misérias. Então vamos ver aqui mais quem entrou aqui. Eu acho que não há perguntas, pelo jeito. Tem aqui só um comentário do Fernando Araújo da Silva, que recentemente foi noticiado que descobriram uma linhagem humana nos tempos que ainda os continentes eram juntos. É dito que esse Maharaj Priyavrata, ele que separou os continentes, né? Logo, aliás, Maharaj Priyavrata, logo não era um ser comum, né? Era praticamente um semideus, né? Estava sentindo falta da pergunta do Marcelo Magalhães, que é o Parikshit Das, né? O homem das perguntas. Então ele sempre tem boas perguntas, né? Aqui está perguntando qual é o método de controle de natalidade ideal indicado pelos Vedas para os devotos casados. Boa pergunta, né? Certamente não é tomar pílula anticoncepcional, né? E certamente não é fazer sexo no período em que a mulher não está fértil, né? Certamente não são esses dois métodos. É o tal do calendário, né? E também não é pílula. O método é muito simples. Se o casal ele está focado em consciência de Krishna, se está praticando o tempo todo o serviço devocional, focado em Krishna, automaticamente essa parte sexual fica para segundo plano, torna-se secundária na vida do casal, né? Diferente dos casais que hoje se casam por atração sexual, né? E geralmente isso termina em divórcio, né? Porque depois de um tempo, né, essa atração sexual passa a ser muito assim rotineira e perde a graça, né? No caso, né? Já, assim, a pessoa acaba enjoando daquilo e começa o homem começa a procurar outras parceiras, né? Pula o muro, né?
E aí começa a haver traição, né? E a mulher também, né? Hoje em dia, né? Tornam-se os dois infiéis, não estão mais fiéis um ao outro, né? Porque não sentem mais o prazer sexual que sentiam antes. Aquela paixão inicial vai por água abaixo. E aí a pessoa casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, né? Já se um devoto, quando se casa, né, o objetivo não é o prazer sexual, né? Assim como a gente vê aqui no caso de Kardama Muni, ele estava muito bem lá, como um brahmachari, meditando, e aí recebeu a ordem de procriar. Então, para cumprir a ordem de seu pai, ele aceitou se casar e cumpriu a ordem. E aí sim, ele colocou em prática a atividade sexual. Caso contrário, ele continuaria ali meditando, né? Então, o nosso foco não deve ser o sexo. Embora hoje em dia, na sociedade moderna, esse seja o foco, né? A propaganda, tudo, direciona a pessoa para o gozo dos sentidos, né? Que não é só o sexo em si, mas tudo que está em torno do sexo, né? Guloseimas, comer carnes, e, assim, alimentos em deterioração, né? No modo da ignorância, ouvir músicas no modo da ignorância, né? E participar de festas, né? No modo da ignorância, né? Conversas mundanas, hábitos mundanos, tudo isso, né? Leva a pessoa, né? Uma vez, uns devotos foram num convento, já passei do horário, né? Uma vez um devoto, eu vou terminar agora, só contar esse passatempo. Devotos foram pregar num convento, e aí falaram sobre que não praticamos sexo ilícito. Quando terminou a palestra, alguns, como se fala, seminaristas, né, foram atrás dos devotos, assim, muito interessados em saber como que os devotos faziam para controlar o desejo sexual, para praticar o celibato, já que eles, né, eram instruídos a ser celibatários, mas não conseguiam, né, ficavam fazendo de relacionamento homossexual, ou mesmo se masturbando, alguma coisa assim, não conseguiam praticar o celibato, né? E aí os devotos falaram: olha, nós vimos aí que vocês ficam lendo revistas mundanas, vocês ficam vendo filmes mundanos, vocês ficam, hoje em dia, né? Naquela época não, mas hoje em dia tem sites mundanos, de pornografia. Hoje em dia tem muito, a internet é uma faca de dois gumes. Você pode ter o Veda base, mas pode ter também todo tipo de pornografia e violência também, né? Pela internet, né? Agora mesmo estava vendo uma notícia de que uma menina morreu porque uma menina pequena estava sendo controlada por um grupo que fazia desafios, né? E acabou se intoxicando com desodorante, imagina, assim, morreu e se intoxicou com desodorante, né? Tipo de desafios malucos, assim, da internet. E também alguns sites que promovem a violência, promovem o ódio nas crianças, né? Aí teve um rapaz que matou mendigo, né? Botou fogo no mendigo, orientado por um desses sites, né? Promove esse tipo de violência. Então, quer dizer, se você não acessa esse tipo de mídia, né? E você se concentra na consciência de Krishna, coloca o centro da atividade do casal em Krishna, então vai ficar muito mais fácil praticar o celibato, né? E também, quando começa muito carinho demais, também acaba transformando em sexo ilícito, né? E aqui tem o Marcos Maria Branquinho, que falou uma coisa que eu já disse ontem para o Sanatana, que não tem hora para acabar. Repetiu mesmo que eu falei ontem, né, Marcos? Mas já são 9h30, hora de eu também fazer minhas atividades aqui, terminar de adorar minha deidade, que faltou trocar a água, faltou algumas coisinhas aqui, né?
decorar um pouquinho mais. Então deixei assim parado para fazer essa live. Antes dessa live eu dei uma aula de 1 hora, né? Uma aula personal também sobre o ensinamento Sri Chaitanya. Então já estou mais de 2 horas e meia dando aula, né? Então é isso. Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos. Obrigado pela satsanga, pela associação. Haribo, vamos então aqui encerrar. Jai.